A paz de Cristo, irmãos. Deus abençoe você e dê vitória. Nós estamos reunidos para nós falarmos do nosso assunto que nós temos falado, os 10 mandamentos da lei divina. Vamos meditar mais uma vez na palavra de Deus e queremos declarar que os 10 mandamentos da lei divina não saiu, não foi tirado, nem por Jesus, nem pelos apóstolos e nem por ninguém. Só está sendo tirado, foi tirado depois que Jesus ressuscitou, subiu ao céu, foi para a glória, e aí tiraram os 10 mandamentos da lei divina e tiraram as leis que foram dadas lá no Monte Sinai, Deus a Moisés, para que Moisés pudesse disciplinar os filhos de Israel na direção que Deus queria. Os filhos de Israel, todos nós sabemos que não obedecia, que quebrava os mandamentos. E Daniel profetizou isso, que iria se levantar um rei. Vocês viram lá os 10 chifres, né? Dali surgiria um rei, que eles mudariam os tempos e as leis e as horas. E assim o fizeram. Depois de Cristo, eles mudaram o tempo e as horas e mudaram as leis divinas. E com isso, a igreja evangélica, porque hoje ela é sombra, não tem nada com igreja primitiva, né? Porque a igreja primitiva, antes de se corromper, era a igreja que disciplinava, ensinava e fazia os milagres com que Cristo mandou fazer através dos seus apóstolos. A partir dos apóstolos dessa vida, dessa terra, Paulo já tinha profetizado que viria lobos cruéis, e aí entraram os lobos, mudando os tempos, as horas, as leis, e os mandamentos foram tirados, foram mudados. A guarda do sábado passou a ser guardada no domingo. Tudo isso está na história, só a gente ler. E a igreja evangélica, que se diz ser filha da igreja primitiva, também o catolicismo, que se diz ser a igreja primitiva, e de acordo com a história, de acordo com a palavra, ela é assim. Mas aquela que está no capítulo de número 17 e 18 de Apocalipse, ela tornou isso. Então, seguiram esses princípios e tiraram os mandamentos. E hoje nós estamos vendo por aí pastores de todas as religiões, de todas as igrejas, e pregadores de todas as religiões, em toda a forma de fé que há na terra hoje, negam os mandamentos. Algumas exceções, não podemos generalizar porque existem algumas, mas eles não aplicam. Ainda que acreditam que os mandamentos não saíram, que os mandamentos ainda prevalecem, que as leis dadas por Deus a Moisés prevalecem, eles não ensinam, eles não aplicam. E o porquê de tudo isso na terra hoje? De tanta destruição na terra hoje, de tantas dores e tantos sofrimentos? É exatamente por isso. Vem desde o primeiro homem que quebrou os mandamentos, o Adão. Não coma do fruto, e o rapaz comeu. E aí, por conta disso, a terra passou a produzir espinhos e abrolhos. Deus levanta Noé, mas não adiantou. Noé veio, Deus destruiu a todos, sobrou ele, a família, e depois dele veio a mesma coisa. Levanta Abraão e dá leis a Abraão. E Abraão disciplina toda a sua casa, a sua família, os seus criados, com a lei que Deus havia dado, e com o mandamento que Deus havia dado, que não é os 10 mandamentos, dos 10 mandamentos. Mas aí, continuou transgredindo, foram parar no Egito por causa da rebeldia, da desobediência. Tirando Deus Israel do Egito, 400 anos depois, Deus dá a lei e os mandamentos a Moisés para disciplinar os filhos de Israel.
para que pudesse viver em comunhão com Deus. Não obedece. Então, Deus passa a cobrar dos filhos de Israel os 10 mandamentos. Vem Cristo. E Cristo vem, aplica os 10 mandamentos e as leis. E os fariseus, desde o princípio, já diziam que Cristo era um transgressor da lei, um desobediente à lei, e desobedecia os mandamentos. Quem não se lembra da cura daquela mulher no sábado? Jesus levanta aquela paralítica e eles dizem: esse homem não é de Deus porque trabalha no sábado. Olha o que eles dizem para Jesus. Mas nós falaremos disso quando falarmos do 4º mandamento, que é o sábado. Estamos falando do 5º mandamento, que é: vós filhos, obedecei a vossos pais. E o nosso ensino aqui, o nosso objetivo do ensino aqui, é porque dizem que tiraram os mandamentos, que no Novo Testamento não tem mais nenhum versículo que manda cumprir e obedecer os mandamentos. É exatamente o que nós estamos fazendo. É exatamente o que estou pregando. Provando que se os 10 mandamentos lá em Israel, antes de Cristo para trás, foram cobrados e rígidos, e o povo pereceu por causa da desobediência a eles, muito mais agora no Novo Testamento, de Cristo para cá. Muito mais. A maioria dos pregadores diz o que Paulo diz: o fim da lei é Cristo. E é verdade, é bíblico. Mas que lei? O fim da lei de quem? O fim da lei para quem? O fim da lei para simbolizar Cristo e para que os filhos de Israel tivessem vida com Deus e os escravos pudessem ser comprados por dinheiro e agregado a eles e a chegada da nação de Israel. Cristo vem e essa lei é abolida. Por quê? Porque a graça se estendeu a todos, sem precisar ser comprado por dinheiro, sem precisar escravidão, sem precisar nada disso. Então Cristo tira aquela lei e aplica os 10 mandamentos, e os 10 mandamentos continuam prevalecendo e vai prevalecer até que Cristo volte, porque mandamentos e leis que está determinado por Deus aos filhos de Israel, dado por Deus a Moisés, são eternos, não acaba, e você verá isso dentro da Bíblia. Então, por isso nós temos igrejas por aí, né? A desobediência, a destruição das da humanidade por causa da desobediência. Nós vamos ler o texto, mas antes disso eu peço que você se inscreva no canal, se você quiser, viu? Por favor, deixe aí seus comentários para nos auxiliar. Êxodo capítulo 20, no versículo de número 12, diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, para que se prolongue, obediência, meu amado, respeito, honra, dedicação em tudo aquilo que você for fazer para o seu próprio bem, serviço e prestação de serviço, tanto a Deus como às autoridades e a si próprio na vida de uma pessoa, faz com que você tenha mais vida e paz. Controle da sua própria boca, naquilo que você fala, naquilo que você exercita, naquilo que você ingere. Tudo isso faz com que você viva bem e viva melhor, porque glutões não entram no reino de Deus. Então nós temos uma série, uma infinidade de coisas que faz com que esse versículo, ou com que esse mandamento, vai produzir na vida do ser humano a vida e a paz. Mas o diabo, que é perito em suas obras, desde o princípio, Daniel capítulo de número 7 e no versículo 24 já diz que ele viria para mudar os tempos, as horas e tirar as leis divinas. Abram comigo lá em Daniel capítulo de número 7 e no versículo de número 24. 7:24, nos diz a palavra de Deus: quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino,
se levantarão 10 reinos. Depois deles se levantarão outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reinos. Aqui nós não vamos falar sobre os reinos, porque não estamos falando na história universal, das mudanças dos reinos, passado um para outro. Estou falando aqui da mudança de leis, versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis. Eles serão entregues nas mãos ou nas suas mãos por um tempo e metade de um tempo. Então vejam aqui que o Daniel havia determinado isso, profetizado por Deus, que daqueles 10 chifres levantaria um reino. E quando você for analisar, olhar aqui o livro de Daniel, você vai ver qual é o chifre que teve essa ordenança e esse domínio. Então ele mudaria os tempos, mudaria as leis e tiraria as leis. Aí você diz, mas a pessoa diz, mas isso foi lá atrás, isso foi em Daniel. Será que em Apocalipse fala sobre isso? Vamos ver a mudança que eles fizeram e que isso atingiu a toda a humanidade, principalmente aos cristãos evangélicos que servem a Deus. Capítulo 17 de Apocalipse e dos versos de número 12 para frente. Vejam aí, se está ou não no Novo Testamento e no Velho Testamento. Pois Deus dispôs no coração o realizarem o intento dele. Deixa eu ver se é isso mesmo. É 17, me desculpa, eu vou olhar. É 17:12, perdão. 17:12. Os 10 chifres que vistes são os 10 reinos que ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como rei por 1 hora, juntamente com a besta. Aqui está o reinado do anticristo, que ainda não está prevalecendo. A besta que reinou primeiro, como Daniel diz, mudou os tempos, as horas e as leis, e ela reinou, matando cristãos evangélicos por 1260 anos. Por quê? Porque os evangélicos não vão fugir da lei. Os evangélicos que é evangélico, que serve a Deus, não vai fugir da disciplina do Senhor. Eles mudaram tudo isso, tirando o mandamento. Os mandamentos fugiram, eles tiraram os mandamentos, e o que aconteceu aí? Uma besta reinou por 1260 anos e matou gente por toda parte. Eu tenho comigo uma revista, o nome de revista Manchete, não vou mostrar aqui agora. No ano de 1980, quando o Papa João Paulo II esteve aqui no Brasil, pela primeira vez, em Brasília, quando ele foi até Brasília, após ajoelhar no chão e beijar o chão de Brasília, levantou-se e depois pediram perdão aos brasileiros pelas cruzadas papais que fizeram com que matou gente por toda a terra, inclusive no Brasil. Quebra de leis e mandamentos, os documentos provam, e a história diz isso. Aquele reino já estava prevalecendo. Depois de Cristo, ele vem e faz isso. Mas a ferida de morte da besta foi curada conforme Apocalipse 13. E a segunda besta que levanta para vir atingir a humanidade. João está dizendo aqui, ela ainda não levantou, porque ela vai se levantar com um homem. Versículo de número 13. Estes têm um mesmo intento e entregarão o seu poder
e autoridade à besta. Vejam aí, a primeira besta que reinou passou a autoridade para a segunda besta. E essa segunda besta que está reinando com o anticristo, já no mundo espiritual, ainda não assentou o seu trono para voltar a reinar. Por um tempo, lá diz uma hora. Depois nós veremos tudo o que significa isso, porque não estou falando de anticristo, de besta ainda aqui. Estou falando da quebra dos mandamentos. E quem quebrou os mandamentos e as leis? Foi exatamente esse regime besta. E o que é uma besta, meu irmão? Está cheio de besta na terra, dentro das igrejas, dizendo ser pastor, ser bispo, ser apóstolo, e vai fazendo isso. A expansão do comércio religioso hoje, que é um assombro na terra, um espanto, principalmente no Brasil, né? A gente vê aí, o camarada entra numa igreja e vai aprender tudo que o outro faz, e o outro vai aprender o que o outro faz, daqui a pouco ele monta a sua igreja, e o povo que vive no seu sofrimento, nas suas angústias, nas suas dores, um abraço que ele recebe de alguém, ele já fica satisfeito, já acha que a pessoa está cheia de Deus, e aí vai ele se montando igreja, e de abraço em abraço, e o povo aceitando. Mas Cristo, querido, ali não tem nada. Mas você não pode? Posso, tranquilamente. Eu conheço o Evangelho, eu conheço a palavra de Deus, estou aqui para ensinar você, para que você não se desvie do caminho do Senhor. Quem ensina que os mandamentos fugir não existe mais, e que os apóstolos ensinaram, principalmente Paulo, e que Cristo também fez isso, é pior do que fariseu. Isso é pior do que a besta do Apocalipse. Essa é a verdadeira besta. Quando alguém pregar para você e dizer que o sábado não vale, que os mandamentos não valem mais, que não existem os mandamentos mais, que acabaram as leis dos mandamentos, foi do tempo de Moisés, que isso é ultrapassado, essa é uma besta do Apocalipse. Então você toma cuidado, porque se você o seguir, aquele sinal que diz no capítulo 3 já está com você. Essa é a verdadeira besta. Quem deixa de pregar e ensinar que os mandamentos são válidos e que permanecem enquanto o ser humano existir, quem deixa de ensinar assim é a besta que quebrou os mandamentos que Daniel profetizou e que aqui está em Apocalipse. Por isso, os mandamentos quebrados ou tirados entre aspas, tirado por eles, porque por Cristo não sai nunca, pela vida no Espírito não vai acabar nunca, mas pelo ensinamento deles e a disciplina deles, saíram, mas eles permanecem e vai prevalecer enquanto o ser humano existir. Principalmente esse aqui: filhos, honra teu pai e a tua mãe. Será que no Novo Testamento tem esse ensinamento? Tem, nós veremos, é isso que nós estamos esclarecendo. Então, eles negam os mandamentos, eles tiram os mandamentos. E os filhos hoje? Qual é a conduta dos filhos hoje? Irmãos, se você for olhar os cemitérios, e você for olhar sepulcro por sepulcro, mais de 30% dos mortos que lá estão são de 40 anos para baixo. E as mais terríveis e cruéis mortes. Por quê? Por falta de obediência, de ensinamento. Aí os pastores vão dizer: mas nós ensinamos, você ensina, mas não tem vida, meu querido. Porque quando você fala, não pode pôr a mão aqui, e não tem um regime de lei, não tem uma lei aplicada, não funciona. Não funciona. É apenas palavras vãs. Entra por um ouvido e sai por outro. Não funciona. A segunda coisa nisso é que o Espírito não trabalha. Se não tiver o mandamento ali, o Espírito não funciona, ele não vai agir. Ele só faz funcionar e trabalhar, e vai trabalhar, quando existe a aplicação da lei e dos mandamentos. Você pode dar conselho do jeito que você quiser, não resolve.
Por quê? Porque quando você está dando conselho, o filho sabe que você não obedece aos mandamentos e que você não ensina isso. Esse é o grande problema. E a irresponsabilidade de tudo isso está dentro das religiões, principalmente nos que diz pentecostal, neopentecostais e por aí afora, né? Esse comércio estrondoso da fé que está por aí, que cada um quer montar a sua igreja. Tem chamado mesmo, querido? Um aprende o que o outro faz, vai lá e se torna aquela briga de cão e gato, né? Um roubando os membros dos outros, e vai aquela luta. E o povo no meio, né? Feito cobaia no meio. E não abra os olhos para ver que eles estão perecendo. Mas a minha situação está difícil, é assim o que eles dizem. Mas eu estou sem emprego, eu estou sem isso, sem aquilo e tal. E vai para lá, porque abre a porta e você vê testemunho. A maioria do testemunho que você escuta, eu tenho vergonha de ver. Mas existe alguns, existe. É feita alguma coisa? É feita alguma coisa. Só que nós temos que colocar na balança. Quem fez? Foi Deus? Foi Jesus ou o falso profeta? Quem fez o milagre? É nisso que você precisa ver. Por quê? Porque eu tenho feito coisas dentro da igreja, desde que conheci o Evangelho, que eu fazia antes de conhecer o Evangelho. Isso é totalmente natural. E assim está o povo vendo as coisas acontecendo na igreja, totalmente natural, como estava fora. Não tenho receio em dizer, e não peco em falar nada disso. Então você vê as pessoas, um camarada abre uma porta de igreja e coloca lá uma maneira dele ensinar, e acariciar, e dizer que ele é carisma, que ele é pacífico, que ele ama as pessoas, aprendeu essa unção do abraço. Daqui a pouco vem a unção do beijo, de tudo que tem por aí, porque está faltando isso. Gente, quanta coisa. Será que o povo de Deus, será que as igrejas não conseguem ver isso? Existem coisas que deveria ter cobrança, inclusive de autoridade, de leis, né? Porque não é possível, né? Por causa da fé ou por causa do dinheiro, fazer tudo isso. Mas o povo não quer, irmãos. Essa é a realidade, o povo não quer. Estou pregando aqui, mostrando e provando dentro da Bíblia que se não obedecer vai perecer, principalmente os que estão aí nos seus comércios da fé, os que dizem pastores. Mas as pessoas preferem ser enganadas, serem passadas para trás, tirar tudo que eles têm, inclusive o seu sustento, para enriquecer falsos pastores como esse e ficar nisso. Assim os filhos. E por isso as cadeias estão cheias, os presídios estão cheios. Digo isso porque eu visito. Coisa triste, né? As praças, por exemplo, a Cracolândia. Vai lá, querido, e você vê onde está a igreja. Onde estão os pregadores? Ah, mas abriu a igreja para evangelizar. Evangelizar nada. Abriu a igreja para enriquecer e ganhar o dinheiro na fé dos outros. E uma fé falida que não vai para frente, porque é uma fé sem vida com Deus, é uma fé humana. Ou melhor, uma fé sem a vida no Espírito. É humana sim, mas sem a vida no Espírito. Então esse tipo de fé não produz a glória de Deus. Não vai para frente. Então, se não tiver de acordo com o mandamento, não tem jeito de prosperar. Mas nós estamos vendo, se dentro do Novo Testamento foi ensinado que os filhos deveriam obedecer aos vossos pais, que esse mandamento deveria ser ensinado. Abram comigo em Marcos, vamos ver se Jesus falou alguma coisa a respeito do mandamento de obedecer os pais, para conservar. Vamos ver se ele mandou sair o mandamento aqui? Marcos capítulo de número 7. Abram comigo, por favor. Vejam o que Jesus diz aqui para os seus discípulos. Marcos 7, no versículo de número 10, ele diz: Pois Moisés disse: Honra teu pai e a tua mãe, e quem maldizer a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe,
aquilo que poderias aproveitar de mim? E corban, isto é oferta ao Senhor. Jesus está falando para eles aqui, para os seus discípulos, ensinando os seus discípulos e corrigindo os fariseus. Vocês estão questionando porque os meus apóstolos, os meus discípulos estão comendo, se lavar a mão, vocês estão fazendo tudo isso. Mas o mandamento que Moisés deu para vocês obedecerem e ensinar a seus filhos, a preocupação de Jesus com a juventude, que eram os futuros pregadores. Essa é a minha preocupação, é ensinar os mandamentos. Quem serão os futuros pregadores? Quem serão os futuros médicos? Quem serão os futuros professores? Os futuros cientistas, astrônomos? Quem serão eles? O aborto não vai deixar nascer. Nós sabemos disso. E os conselhos que há nas igrejas e que há no meio de toda a sociedade hoje, que não pode ter mais, gerar mais. Quando muito, 1, 2. Pois é. Eu já disse no vídeo anterior, meus pais geraram 10, ficaram 9, e os 9 hoje está chegando todos a 70 anos. Tem um que está chegando a 80 já. E era plantando mato, capim, raspando enxada no meio do mato, no meio da roça. Não morreu ninguém de fome. Não aprendeu a ler, muito pouco. Mas aprendeu uma coisa: respeito, dignidade, honra e caráter. Foi ensinado por eles. E aprendemos. E hoje, todos comem o seu pão de cada dia. Com sinceridade, paga seus impostos em dias, né, governos? Em governos. Então, tudo isso nós aprendemos. Aquele Deus que fazia isso, aquele Deus que nos honrou e que honrou os nossos pais, hoje não existe mais, porque aconselha, não tem mais, porque diz que a terra está enchendo e diz que tudo isso está acontecendo. Muito bem, mas as nações estão envelhecendo. Os jovens não estão conseguindo viver mais. Por esse engano que está por aí, que o povo está vivendo mais. Nunca, queridos, nunca. Isso é tudo farsa. Biblicamente falando, pode falar o que quiser, a ciência pode dizer o que quiser. Está vivendo mais nada. Quero ver quem chega à idade que chegou a minha avó, a mãe do meu pai, 109 anos e pouco. Quero ver quem chega à idade de uma tia que eu ainda tenho, que está viva com 101 anos hoje, desses jovens que estão aí. Nem eu, que estou com 60 e poucos, vou conseguir chegar lá. Não existe, queridos. Isso é engano. Quebrar os mandamentos, quebrar a disciplina, e os jovens se extraviaram. E aí o futuro das nações é para onde? Porque hoje ataca-se os mais velhos, principalmente os velhos aposentados, que são as raízes, as primícias de uma nação. E, por consequência, não honra a juventude. Para onde vai essa nação? E para onde vai a humanidade? Mulher com mulher não gera, já falei isso no vídeo anterior. Homem com homem também não. Aborto não deixa gerar. Conselhos proibindo e ensinando para que não venha a nascer filho, que as mulheres não tenham prazer em gerar. O anticristo fez exatamente isso. Não tem prazer no amor das mulheres. E o amor da mulher sempre foi isso: casar-se, ter o seu esposo e ter filhos. Hoje ele não quer saber mais disso. Como vai para frente a nação? Como vai para frente? Se não gera, como é que vai ser? Se não produz, irmão, não tem como viver, não tem como ser, em todas as áreas. Se a lavoura não produz, não tem jeito de ter o grão no futuro. Não tem como. Você joga o caroço do milho, você planta o milho, se o milho não nasce, ou se ele nasce e ele não gera o caroço na espiga, a espiga não produz, como vai ter milho no futuro? Assim é a humanidade. Se a mulher não pode gerar, e se a mulher não gera, como vai ter quem cuide das nações e quem cuide da nação? Como? Qual é a tendência? É acabar. Mas esses ensinos eles não gostam.
Eles gostam de falar o que eles querem. Jesus está dizendo aqui: já que vocês dizem que o que basta é aquele que diz oferecei vossos filhos ao Senhor, como é que eu fico? Eu vou ficar como entre vocês? Porque eu vim aqui para salvar a todos e sou filho. Filho não gerado da semente humana, mas da semente divina, da palavra de Deus, nascido no ventre de uma mulher, que era a Virgem Maria, né? Até então virgem, né? Então, ele disse que o mandamento acabou. E isso aqui, que Jesus está falando, ele está tirando o mandamento ou está aprovando? Julguem vocês mesmos. Vamos ver o que Paulo disse, já que vocês acusam tanto a Paulo, de que Paulo negou os mandamentos, o mandamento não existe mais. Vamos ver? Mas antes dá uma passadinha em Lucas, capítulo 19, Lucas 19, e nos versos de número 3 e 4, que Jesus diz aqui: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podiam por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Vejam aqui, irmãos, esse moço, cobrador de imposto, corrupto, era corrupto sim, o Zaqueu. Mas como Cristo veio para salvar, veio para libertar, veio para alcançar o pecador, Cristo passa ali e chama Zaqueu. Todos nós sabemos o que Zaqueu falou para Jesus hoje, e Jesus responde para ele: hoje entrou salvação nessa casa. Se você não aplicar leis e mandamentos como esse Cristo aplicou, você não vai ver conversão nenhuma, meu querido. Você vai ver movimento religioso, como está aí, cada um abrindo a sua igreja e faturando, e faturando, e faturando, castelos que vão ser demolidos, né? Antes de Cristo vir para buscar a igreja, todos eles serão demolidos, e você verão, porque aquilo que é ilícito diante de Cristo não vai para frente. Se foi feito sem falar de Cristo, de acordo com o que o mundo está fazendo por aí, problema deles, tá? Talvez até permanece, perdure por algum tempo. Mas se foi feito usando o nome de Jesus como está as igrejas, Cristo não vai ficar envergonhado. Não tem jeito. Ele vai demolir todos, antes dele voltar para buscar a sua igreja, para dar exemplo àqueles que querem servir. Então vejam aqui, no capítulo de número 6, abram comigo no capítulo 6 de Efésios. Vamos ver se esse apóstolo que eles acusam tanto de ter tirado os mandamentos, o que ele fala sobre os filhos e os pais. 6:1. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, meu querido, o apóstolo Paulo que você acusa que não tem, que tirou os mandamentos, o que ele está falando aqui? O que ele está dizendo aqui? Qual é o primeiro mandamento do pai? Honra teu pai e a tua mãe. Quem honra o pai e a mãe e guarda esse mandamento, ama a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. E aí vocês dizem que esse aqui, dentro da Bíblia, é capaz de dizer aos pregadores. Eu vejo isso da boca de pregadores das assembleias, de todas as assembleias de Deus, de todas as batistas, de todos os pentecostalismos e neopentecostais, todos eles dizer que de Mateus a Apocalipse não tem ordenança nenhuma mandando obedecer os mandamentos. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Que Paulo tirou os mandamentos, que os apóstolos não obedeciam os mandamentos, né, às vezes. O que é isso aqui? Fala o que é isso aqui. Falsos profetas e fariseus mentirosos, enganadores, que são vocês, e vocês que estão dentro das igrejas, que aceitam isso, e que concordam com isso. Por quê? Porque vocês querem ter uma vida dissoluta, sem disciplina, sem orientações, vivendo como vocês querem, buscando só para essa vida. Não ajunteis tesouro na terra, é o que Jesus disse. Vocês perecerão.
vocês serão destruídos. Se não obedecer, é mais fácil, é gostoso ouvir o que eles falam lá e receber um abraço do bispo, do apóstolo, e somos de Deus. Afinal de contas, você está carente, né, meu irmão, né, minha irmã? Você precisa de um abraço? Amém. Continua. Versículo 3. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aqui está. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, promessa, está dizendo Paulo. E que tu siga bem e viva muitos tempos sobre a terra. Vai nas prisões, visita os presídios e você vai ver quantos lá estão. E por quê? Porque não obedeceu o mandamento, não obedeceu o conselho. E o mandamento que tu tirou, pastor, e tu, teólogo, apóstolo, o teu preço não tem valor calculado pela vida humana. Só o Espírito de Deus e Deus pode calcular. O que tu vai pagar no fogo por causa disso. Pode ter certeza. E tome cuidado, porque vai chegar uma hora que não vai ter mais tempo para você se arrepender. Vai virar blasfêmia contra o Espírito e você não tem mais tempo para se arrepender. Por mais que você vai pedir, não vai ter mais jeito. O que você vai ouvir, malditos para o fogo eterno. Então, Paulo está mandando obedecer ou não? Paulo está dizendo para parar o mandamento, ou Paulo está mandando obedecer o sexto mandamento, o quinto mandamento aqui? Vocês é que devem calcular, que ensina que não tem mandamento mais. É vocês que têm que dizer para o povo. Você teria coragem, teólogo, você que diz que Jesus é um violador das leis, teólogo da igreja grande aí, né? Que eu não vou ficar falando plaga aqui, mas para não comprometer os membros que estão lá dentro, que os membros não têm culpa. Agora, se fosse para o teólogo, eu dizia para ele mesmo. Eu já fui uma igreja assim. E quando ele acabou de pregar, eu disse para ele: o que você está falando? Eu estou falando que a Bíblia diz, só se for a sua. Porque a verdadeira, não. Nunca mais voltei lá. Igreja famosa, de missionário, conhecida. Porque não tem jeito, querido. Quem tem que visualizar isso é você. Então você, teólogo, que diz que Paulo não cumpriu os mandamentos, não obedeceu os mandamentos, não ensinou os mandamentos, você de todas as igrejas, Paz e Vida, Universal, Assembleias, Batistas, Congregação, de qualquer denominação, pentecostal, neopentecostal, da própria Igreja Católica, vocês que diz que os mandamentos foram tirados, que Paulo não obedeceu os mandamentos e não ensinou, diga o que é isso aqui. O que Paulo está falando aqui do do quinto mandamento? Ele está mandando desobedecer? Ou ele está mandando obedecer? Vamos, falem. Chega na sua igreja lá e fala. E prega. Aí tu chega lá e fala, obedecer aos seus filhos. Depois tu vai dar um ensino dizendo, não tem mais os mandamentos, foi tirado. O que adianta o teu ensino? Isso é lata vazia, rapaz. Você só faz barulho. Você sobe no altar e arrebenta tudo. Parece que está um furacão, quebrando tudo. É um barulho terrível e grita. Parece aqueles bodes, sei lá, gritando. E não sei. É assim que eu vejo. É assim que eu vejo. Paciência. Quer me odiar? Não tem problema não. Jesus disse, sereis odiados de todo por causa do meu nome. É assim que vocês fazem. Mas e cadê a disciplina? Cadê o ensinamento? Cadê a verdade que vocês tiraram? Vamos, fala para vocês mesmos e para o mundo e para a igreja de vocês que Paulo tirou os mandamentos. Mostra para os jovens da igreja de vocês que esse mandamento saiu, que Paulo ensinou que não tem mais os mandamentos. Mostra, pega isso aqui e mostra. Quero ver se você tem coragem. Aliás, você é capaz de falar, né? A sua coragem, a sua mente é tão fértil para isso que você é capaz de dizer, mesmo olhando tudo isso, não é capaz de dizer que Paulo ensinou que não cumpriu os mandamentos. Eu desde o princípio estou dizendo, tem um trono branco no reino dos céus em Cristo Jesus, um trono branco que ainda não está instalado, está apenas em projeto, mas que vai ser estabelecido e colocado em um determinado lugar. E depois do trono branco, um lago que arde com fogo e enxofre. Você diz que não tem lago de fogo, que não tem fogo para queimar. Você verá quando o fogo começar a arder em seus lombos, se você não se arrepender a tempo. Se tem ou não tem. Naquele dia, eu estou lá, eu estarei lá.
Salvo ou não salvo? Eu quero estar salvo, vou lutar para isso. E lá vai estar Paulo, Pedro, João, Tiago, os 12 apóstolos do Senhor. E vai estar os profetas, todos eles que morreram por causa da verdade. E o nosso Jesus, e o julgamento, naquele dia, eu estarei lá. Eu não vou ter receio em mostrar para todos, naquele julgamento. Quando o juiz assentar-se no trono e começar a buscar as testemunhas para acusarem os réus, a fim de que ele dê a sentença, e esse juiz chama-se Jesus de Nazaré. Hoje ele é advogado, ele será juiz. E aí, vamos falar sobre os 10 mandamentos. Com certeza Cristo vai perguntar. E os 10 mandamentos que eu apliquei? O que será de você, teólogo? Porque eu vou dizer abertamente, esse teólogo ensinou que não era mais para obedecer os mandamentos, que tinha acabado. E que o Senhor Jesus não só violava as leis, como ensinava a violar as leis. E tu, Paulo, ensinavam eles direto, o tempo todo, por todo o tempo, que tu não obedecia os mandamentos e que tu ensinou a tirar os mandamentos. E o Senhor Jesus, que veio e tirou os mandamentos, tirou mesmo, Jesus, porque eu ensinei que o Senhor não tirou e que os teus apóstolos obedeciam. O povo não quis me ouvir, porque o povo vai através da massa, né? Aquilo que é grande, aquilo que é mais vantagem para eles. E não obedeceram. Mas aqui estou eu, que o Senhor vê, e que o Senhor está vendo. Estou aqui fazendo vídeo e Deus está vendo, queridos. E você vai ver e vai correr, e vai dizer, é um louco, é um cego, é isso aqui, porque você é um fariseu mascarado. Se você se convertesse, nascesse de novo e aceitasse a verdade, você dizia, a verdade está aqui. Aonde? Nesse velho aqui? Não, na palavra de Deus. Então diga, você mesmo, entra no canal aí e diga você mesmo, teólogo, você que é tão famoso, que é conhecido pelo mundo afora, você pastor, você bispo, você apóstolo, esse aqui que está pregando, pobre coitado, que você já sabe que não estudou, só de você ver, abrir a boca você já sabe. Mas entra aqui e fala para mim, e para aqueles que me seguem, que os mandamentos foram tirados. Eu quero ver se você tem coragem. Entra, fala. E prova dentro da Bíblia que não existe mais os mandamentos, os 10 mandamentos, que os 10 mandamentos foram tirados. Entra, você que sabe. Para provar que os 10 mandamentos não existem mais, que eles foram cortados, que eles não têm mais, que não adianta ensinar, que Jesus violou, Jesus tirou, que o apóstolo Paulo ensinou que não existe mais, que o apóstolo Paulo não cumpria, não obedecia, não mandou cumprir, não mandou obedecer. Está aí. É só você colocar lá. Se você provar que isso existe, eu não discuto com você nem com ninguém. Vou fazer um vídeo pedindo perdão ao povo e vou dizer, eu estava errado, e eu vou retirar tudo que eu disse a respeito dos mandamentos. Os mandamentos acabaram mesmo. É só você provar para mim. Mas se você não provar, e se você não tiver argumentos nem dentro da Bíblia, é prova de que eles permanecem, ou melhor, que eles foram tirados, você trata de se converter e se arrepender, ensinar o povo, porque senão o fogo te espera. Amém, queridos? Vamos orar a Deus nessa hora. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por mais um dia, pela sua palavra. Não me canso não, Jesus, de pregar o teu evangelho. Não me canso não de falar a palavra, de ensinar. Eu posso ficar só. Eu posso estar só. Tu sabe que deixei igreja. Tu sabe que deixei propostas. Tu sabe que deixei de pegar, de receber dízimo, de receber oferta, de fazer tudo isso. Tudo isso eu comecei. Mas tu colocou em meu coração dizendo, observe tudo, como é que isso é feito, como é que é feito. Falei, não, mexer com o dinheiro do Senhor não é muito fácil.
Não é muito bom, não é para mim. Meu negócio é pregar o Evangelho e ensinar e disciplinar o povo à salvação. Vou continuar assim. E aqui estou eu. Só, praticamente só. Mas não importa. O apóstolo Paulo ficou só, o Senhor Jesus, tu também ficou só, Jesus. Mas tu diz, eu estarei sempre convosco. Quando Paulo se afligia a sua alma em sofrimento por causa do teu Evangelho, que recorria ao Senhor, o Senhor disse, minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e essa é a minha vida. É isso que quero, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, por isso eu encontro ânimo e alegria para pregar o teu Evangelho. Tu sabes também, Jesus, que sou rejeitado por causa disso, tu sabes que sou perseguido por causa disso, o que as igrejas falam a meu respeito, mas eu não estou preocupado com nada disso. O Senhor me ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Tu diz através de Tiago, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Dizer que os mandamentos não existem é cometer pecado e blasfêmia contra o teu espírito e destruição da minha vida. Ainda que me odeie, eu vou pregar o teu Evangelho. O Brasil está envelhecendo. Os lares estão se acabando. Por quê? Porque o ensinamento não deixa mais alegria nos lares, que é os filhos. E as condições que oferecem as autoridades, no que diz respeito a empregos e tantas outras coisas, ensinamento, faz com que a cabeça das pessoas voltam-se às fábulas, às heresias, ao engano, e não entra no desejo da tua palavra, que é o que o Senhor nos ensinou. Que a mulher se case, tenha filhos, e que os filhos obedeçam aos seus pais, obedeçam aos seus senhores. E que os pais não irritem os seus filhos, disciplinem no caminho. Mas tu és Deus acima de tudo e de todos. Obrigado, Jesus, pela obra do teu Espírito em nossas vidas. Obrigado pela tua palavra. Nós queremos fazer com que os nossos jovens, meu Deus e meu Pai, sejam transformados e tenham uma vida de esperança e de fé, e que os pais se alegrem com eles. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado por essa oportunidade de estar cultuando, pregando o teu Evangelho, falando do teu amor, da tua graça, das tuas muitas misericórdias. Abençoa nossa nação. Abençoa os jovens que estão naqueles presídios. Tirem de lá, Pai, transformado. Abençoa, meu Deus e meu Pai, aqueles que estão no leito de dor, aqueles que estão em sofrimento, os desempregados, os aflitos, necessitados, e que o Senhor venha a ser glorificado. Pois a razão de toda fome, de todas as doenças, de todas as pragas, e de todas as dores, e de todos os sofrimentos, de tanto sangue derramado por toda a terra, essa é a principal razão dela. Quebraram os teus mandamentos. Desobedeceram ao Senhor. E isso vem desde o princípio. O Senhor bem quis mudar. Como o Senhor mesmo disse, Jesus, com seus apóstolos, quando entrou em Jerusalém. Diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes quis eu cuidar de vocês, agasalhar vocês nos meus braços, como a galinha ajuda embaixo das suas asas os seus pintainhos. Mas vós não quisestes, por isso estão perecendo. Assim são a nossa nação, assim está as nações, assim está a nossa juventude. Mas tu és misericordioso. Te louvamos, te agradecemos. Muito obrigado por tudo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, irmão. Até o nosso próximo vídeo. Amém.